Amor. Posso postar as duas. Olá, boa noite. Tomara que o Instagram comece a entregar esse conteúdo para o máximo possível de pessoas. Resolvi sim fazer aqui uma live de última hora, vocês já vão saber o motivo, até mesmo porque vai entrar um convidado muito especial, uma pessoa que tem muito conhecimento da área, que eu sou mega fã, sou suspeita. Vamos ver. Vamos ver como que o Insta vai entregar esse conteúdo sem que eu tenha anunciado antes. Então, gente, tô aqui mandando o aviãozinho. Vou pedir que vocês que estão aqui façam exatamente o mesmo. Por quê? Porque eu vou falar sobre algo que eu passei o dia inteiro hoje na entrega dos dossiês, conversando aí com as pessoas, que é a questão do envelhecimento da face. Então, o que acontece exatamente com a gente quando o tempo vai passando e Oi, que delícia! Gente, eu tava enviando aqui os convitinhos, né? Sobre a gente falar sobre a verdadeira harmonia da face e o processo de envelhecimento. Então, se você entende que tem qualquer pessoa que se beneficiaria com essa live, ela é uma live surpresa, eu não planejei, eu tô esperando aqui essa pessoa que eu convidei para participar dessa live comigo, que é um expert em harmonia facial, que entende muito do envelhecimento e da passagem do tempo aí para estar conosco. Meu objetivo hoje, de verdade, gente, não é necessariamente auditório. Lógico que se existir vai ser muito legal, porém, a questão de passar conteúdo com qualidade aqui pelo Instagram é algo que eu não abro mão, né? Então, o que acontece? Eu passei hoje, vou repetir, eu passei hoje o dia conversando com vários clientes, porque hoje foi dia de entrega de dossiê. E eu percebi que há ainda aí um pé atrás muito grande quando a gente fala em harmonização facial. E não é à toa que eu escolhi esse filtro hoje. O que está acontecendo ultimamente? Vou voltar a tocar nesse assunto com a pessoa que eu convidei para estar aqui comigo. Porém, é fato que estamos passando muito mais tempo no online, né? Então, reuniões no online, e inevitavelmente nas reuniões a gente acaba se olhando muito mais pela câmera. E isso tem gerado um nível de ansiedade muito maior nas pessoas. As pessoas, e não é só mulher não, tá? Homens e mulheres, de modo geral, estão mais insatisfeitos com o que têm visto pelas câmeras, por um simples motivo. O simples motivo, gente, é que as pessoas na correria do offline, na correria do dia a dia, dedicam pouco tempo a olhar para si. E a hora que a gente é obrigada a fazer nossas reuniões por aqui, o olhar-se, ele é inevitável. Então tem pessoas que, sem saber que estão sabotando sua imagem profissional, acabam nem ligando a câmera, achando que não vai fazer diferença numa reunião. E aí eu tenho dois elementos sabotadores da imagem, na verdade. Tanto o fato da minha presença virtual não ser forte profissionalmente, eu acabo me sabotando, quanto o fato de olhar-se com um pouco mais de generosidade e procurar ajuda,
né? E isso não se trata só de estética, gente. Tem muitas vezes que a questão da harmonia da face, ela é ela é uma questão aí até funcional, né? Porque envolve sorriso, envolve dente, envolve muitas vezes vários elementos que podem aí serem tratados como questões de saúde mesmo, né? Então, não sei se vocês que estão aqui, como que tá a conexão, gente? Conta pra mim, por favor. Eu tô aqui, enfim, enrolando esses primeiros minutinhos. Não sei quanto tempo essa live vai durar, não vai ser muito tempo, então eu te peço que se você entrou, fica aqui comigo, tá? Manda esse invite aí para mais pessoas que aí estão passando pelo tempo, às vezes comentam, a máscara tá me salvando, ou que possa, enfim, se beneficiar de alguma maneira aqui dessa live. E por favor, dá um acenozinho para mim, aí se você tá me ouvindo bem, se você tá me vendo bem. Tô aguardando o meu convidado aqui pedir para entrar na live. Olá! Olá. Deixa eu arrumar aqui a altura. Gente, olha que bacana! Que bacana! Gente, fico muito grata às pessoas que estão entrando mesmo. Olha aí quem é meu convidado, gente. Para mim é uma pessoa incrível que estuda muito sobre o que fala, com 18 anos de experiência na área de toda a estruturação. Bom, ele vai falar muito melhor do que eu, né? Mas toda a parte de reabilitação oral, aí rejuvenescimento facial e todos aí, não só estéticos, mas todos os benefícios que existem aí sobre e benefícios e o que a gente tem de ferramenta hoje para passar bem pelo tempo. Doutor, o que você achou desse filtro aqui que eu escolhi? Tá ótimo, né? Tá super natural. Muito obrigada por aceitar fazer essa live comigo. Obrigado Nós dois, você. gente, nós estamos trabalhando desde as 8h30 da manhã. E aí fomos almoçar, eram umas 3h30, 4 horas da tarde. E aí pintou na hora do almoço, eu contando para ele como tinha sido a minha manhã e começo da tarde de trabalho, ele falando do dele. Eu falei, vamos fazer uma live comigo? E ele, parceiraço, como sempre, acabou topando. Doutor Navarro Lúcio, muito obrigada por estar aqui. Imagina. Fala um pouquinho do teu trabalho, fala um pouquinho da tua experiência, e aí eu separei umas perguntinhas para você sobre o que eu passei praticamente o dia todo ouvindo hoje. Gente, aperta nesse coraçãozinho, conta para mim se vocês estão ouvindo a gente bem, enquanto o doutor se apresenta, se tiver alguma coisa ruim ou a conexão aqui falhando, a gente já tem aí um jeito enfim, dá um jeito aqui. Vai contando para mim como que vocês estão nos percebendo aí do outro lado. Então, eu sou cirurgião dentista, né? Me formei há 18 anos. Logo que eu me formei, eu procurei já me atualizar em técnicas que muitas vezes na faculdade a gente não via tanto, né? Então, eu gostava de cirurgia, fui para a cirurgia. Então, eu fiz bastante tempo cirurgias orais menores, que chamam, né? Que é dente do siso, extração, remoção de cistos, essas coisas assim. Logo em seguida, eu comecei também fazendo os cursos de implante, de atualização. Ainda não me sentia preparado, assim, não tinha experiência tanto, né? Já para partir para a especialização. Então, eu fui... Conforme eu ia pegando experiência, eu ia aprofundando no estudo, né? Para não chegar, tipo, numa especialização e não sabia nada e que especialista, né? Então, tinha que ter, na minha visão, tinha que ter uma bagagem já para chegar na especialização com dúvidas de procedimentos. E aí, comecei minha especialização em 2009. 2008, na verdade, comecei minha especialização. E já tinha um tempo já de formado, já, né? 5 anos de formado. Já tinha feito muitos cursos de implantes e enxertos, essas coisas assim de clínicas.
de rotina, de clínica geral, né? Para eu estar pronto e sabendo mesmo o que eu queria fazer de especialização, né? Não fazer tipo o que estava na moda, que é aparelho, que é porque dava dinheiro, fazer uma coisa que realmente eu gostava de fazer no consultório e que eu via benefício para o paciente. Então fui para o implante. E aí fiz minha especialização de implante. Depois E disso, doutor, desculpa, pode pode falar. falar? Não, pode perguntar. Tendo toda essa especialidade aí na reabilitação oral, né, entendendo que o sorriso muda não só a estética da pessoa, devolve qualidade de vida, devolve autoestima, a pessoa se sente incrível, mas existem aí alguns sintomas do dia a dia da pessoa que acabou despertando em você. Eu estou falando porque eu conheço essa história, mas só para a gente ir guiando aqui para o nosso assunto de hoje, que acabou culminando nessa tal história de harmonização facial. Quando que foi a primeira vez que você usou aí a questão da toxina em tratamentos aí de pacientes? Como foi isso? Por exemplo, depois que a pessoa ficou muito tempo sem dente, né? Então ela perdeu estrutura óssea, ela perdeu volume, ela perdeu suporte de lábio, o lábio dela ficou mais fino, porque a musculatura também vai atrofiando, como a pessoa não tem os dentes, né? A língua da pessoa que não tem os dentes ela é maior, ela ocupa espaço na boca, então ela fica com a língua muito grande. Tudo isso vai atrapalhando na posição do lábio, no jeito de falar e na face da pessoa como um todo. Então, esse terço inferior aqui, ele vai afundando, né? Então, você já sabe aqueles personagens que tira a dentadura na televisão e a boca vai para lá nas costas? Então, é porque a pessoa perdeu estrutura óssea, perdeu gengiva, perdeu suporte de lábio, perdeu musculatura, perdeu tudo. E daí começou a vir a questão dos procedimentos de harmonização, que é para devolver essas estruturas que a pessoa perdeu. Então, fazia uma prótese linda, mas faltava boca na pessoa, faltava lábio. E aí a gente vai fazer a reconstrução do lábio com o ácido hialurônico, fazer o preenchimento labial, né? Veio antes da estética. A estética veio como um complemento, né, para esses procedimentos. E aí, por exemplo, também a pessoa tinha um sorriso muito gengival. Então, por mais que fizesse uma plástica gengival, um aumento no tamanho do dente da pessoa, ainda a gengiva dela aparecia muito porque o lábio subia muito. Então, aí a gente faz 2 pontinhos de botox de toxina botulínica para o lábio não subir tanto e ficar um sorriso mais harmonioso. A pessoa também, sei lá, ela teve uma paralisia facial. E aí a gente tem aquele lado que é paralisado, o outro lado compensa o movimento do lado que está paralisado, é músculo, né? Então, se esse meu braço não funciona, esse meu braço é mais forte. Então, se essa minha face não funciona, essa minha face é mais forte. Então, aqui é muito mais marcado a musculatura e aqui é muito mais flácido. Então, aí também vamos fazer preenchimento aqui, fazer um pouco de botox aqui, para ir equilibrando a harmonia da face da pessoa. Por isso que veio a harmonização, né? Que é para a gente harmonizar os terços médios da face da pessoa, as linhas verticais, não só as horizontais, né? Então eu tenho que ver daqui da orelha para outra orelha, eu divido em 5 partes iguais, né? Da ponta do cabelo aqui, que é até a ponta do queixo aqui, eu divido em 3 faces. Então, vai daqui até a glabela, da ponta do cabelo até a glabela, é 1/3 da glabela até a espinha nasal aqui, que é essa pontinha embaixo do nariz, é o terço médio, e daqui, da pontinha do nariz até aqui no queixo, que é o mento, é o terço médio. Então, tudo tem proporção. E dentro dos terços também tem proporção dentro dos terços. Por exemplo, o lábio superior é 1/3 de 2/3 do lábio inferior. Todas essas proporções a gente consegue reconstruir na harmonização facial com os procedimentos. E aí tudo foi avançando, né? Então, a técnica foi avançando. A gente percebeu que, além de poder fazer o preenchimento labial e também fazer a toxina botulínica, que
vai ter a melhora na qualidade da pele do paciente, vai ter a melhora na estética, ele vai ter esse ganho funcional também, que é importante. Os procedimentos foram avançando para até hoje com os bioestimuladores que vão estimular o colágeno. Então, a Perfeito. pessoa... Olha só, para a gente até nem atravessar esse assunto, existem dois usos que você sempre comenta que eu acho fabuloso da toxina, que é para quem tem enxaqueca, quem é para quem tem bruxismo. E é lógico que a experiência de um bom cirurgião dentista, que tem o domínio da anatomia da face, que tem todo esse conhecimento, é fundamental nesse processo, certo, doutor? Sim, sim, exatamente, né? Porque a pessoa está perguntando aqui, por exemplo, de onde vem isso? De onde vem essas proporções? Isso é a regra de ouro, que é a proporção áurea, né? Onde toda a face, todo o corpo da gente, ele tem medidas que a gente pode comparar de simetria, de assimetria, né? E essas proporções, elas vieram desses estudos muito antigos, desde lá de Fibonacci, né? Que tem aquele quadro maravilhoso mostrando que até a Mona Lisa é feito dentro da proporção áurea, né? Então, isso aí Sim, vem de muito tempo e a gente aplica isso no dente, a gente aplica isso no lábio, a gente aplica isso na proporção da face, né? Ah, e essa é uma questão também que eu levo muito em conta, que é fazer com naturalidade, sem perder o exagero. Por quê? até é exatamente isso o que a maravilhosa Silvia está aqui perguntando e que também é tema da nossa fala, né? É aonde perde-se a mão de uma harmonia da face e torna-se um processo, me desculpa, doutor, de verdade, bizarro, né? Então, infelizmente, o que bomba na internet são as bizarrices, é quando a pessoa perde a mão. Às vezes a pessoa tem uma questão de autoimagem muito comprometida, mas o bom profissional, ele não precisa ter esse olhar atento e ter esse freio, né? Porque é até uma antipropaganda, né? A Silvia aqui comentou, não estão exagerando nos lábios, e a verdade é não só nos lábios, como nas expressões de maneira geral. O que você fala sobre isso, doutor? Por incrível que pareça, eu acabo atraindo pacientes que querem sempre parecer natural, né? Mas esses casos têm acontecido muito. Então, sei lá, às vezes a pessoa tem um olho caído, mas ela quer ficar com o olho para cima. E aí começa a puxar aqui, e aí fica a sobrancelha lá em cima, o olho aqui embaixo, fica o lábio desproporcional com a face da pessoa. Eu vejo que o senso crítico é do profissional, né? Antigamente a gente via, por exemplo, o Ivo Pitangui falar que antes da pessoa procurar uma cirurgia plástica, ela devia procurar um cirurgião dentista, né? Por quê? Porque não adianta só ir lá e fazer cirurgia plástica na pessoa, não adianta ir lá e só... O que a pessoa está buscando? Quer ficar uma coisa bizarra, desproporcional, ou ela quer ter mesmo essa harmonização, essas proporções da face de acordo com o rosto dela, né? Por exemplo, você mesma, eu não vou nunca fazer uma mandíbula tão acentuada, porque talvez não vai ficar bom com o seu formato de rosto, né? Talvez eu veja alguns locais que dá para fazer uma harmonização com sutileza, com naturalidade, para você ficar sempre bem, sem ficar aquela, nossa, que transformação que foi essa? Então, assim, isso aí eu acho que é muito do profissional com o paciente. O paciente pode falar, eu já cheguei a falar, putz, eu não vou colocar mais boca que acho que não vai ficar bom. Volta daqui a pouco para a gente ver se cabe mais um pouquinho. Aí a gente tira a foto, aí a gente vê as proporções da pessoa, analisa bem e aí vai sempre, não sei, é o meu ponto de vista, sempre fazer o que é natural. Isso é muito, eu acho que Perfeito. é do profissional. E aí eu vou me tomar assim como exemplo, porque aí a gente não compromete nada, mas é lógico que o tempo vai passando. A gente sabe que depois dos 30 a gente não produz mais o colágeno como produzia antes, né? Então, o processo de envelhecimento depois dos 20, 30 anos, 25, 30 anos, ele começa mesmo, né? E aí, doutor, conta pra gente
né? Então, sim, a minha consultoria de imagem ela é guiada pela face. A gente está aqui se comunicando ou nos comunicando com as outras pessoas, é o nosso rosto que está em foco. Muita gente aí, grande professor Fábio, muita gente é frustrada com resultados, mas muito mais frustradas com o que vê no vídeo, nessa época que a gente está se forçando a ficar aqui no online, a época do instagramável, em que as pessoas às vezes deixam de curtir uma situação para ficar ali na selfie, 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 querendo sempre aí a face perfeita, mas o fato é que o tempo passa. Então, antes da gente pensar em sair volumizando, que a gente vai conversar daqui a pouco, mas o que acontece com a nossa face quando a gente envelhece? Pois então, depois dos 30, naturalmente vai diminuir a produção de colágeno. O colágeno é que mantém a elasticidade da pele, né, a textura da pele, a qualidade da pele, é o colágeno que vai manter. Então, depois dos 30, a gente diminui a produção de colágeno. Junto com isso, na nossa face, vou ver até se eu consigo colocar aqui, olha que bacana, vamos ver se tem aqui o filtro. Tem um filtro que mostra os compartimentos de gordura na face. Né? Não sei, esse aqui, acho que, ó, não sei se dá para ver, tá vendo? Tudo amarelinho aqui é compartimento de gordura que a gente tem na face, certo? Tá. Então, depois dos 30 também, esses compartimentos de gordura, eles vão atrofiando. O que vai acontecendo? Não é que ele vai caindo, além da flacidez da pele ir acontecendo pela diminuição do colágeno, esses compartimentos de gordura também, eles vão se diminuindo. E, além disso, por baixo desse compartimento de gordura, a gente tem a estrutura óssea, né? Que a estrutura óssea também vai diminuindo de tamanho. Você pega Ou seja, um crânio de uma pessoa de 30 anos e uma de 70, aqui na onde é a região do olho, você consegue ver que é um crânio de uma pessoa velha, né? Porque está muito maior o buraco aqui do olho, que é a órbita. Então, todas essas estruturas vão diminuindo e, com isso, vai tendo essa sensação de que o rosto está cedendo e está derretendo. para falar bem a verdade, eu vou ser bem sincero, dá até uma agonia pensar que as nossas plaquinhas de gordura, os coxinhos... Doutor, se puder voltar naquele filtro, que eu tô vendo que o pessoal tá gostando bastante disso. Depois compartilha esse filtro com a gente. Assim, além de eu perder gordura na face, ou diminuir os coxinhos de gordura da face, ao invés de diminuir da barriga, da bunda, diminuir da face. Beleza. Sofrimento total, gente. E eu vou perdendo massa óssea. Massa óssea também. Eu ainda tinha... vou perdendo. Eu já estudei, já vi que no crânio de uma pessoa mais envelhecida, essa... Órbita. Não sei o nome. O buraco da órbita? Não é a órbita mesmo, aqui chama cavidade orbital. A cavidade orbital, obrigada, vai aumentando. Ou seja, estamos envelhecendo. A sensação que eu tive depois dos 40, que não faz... Não, mentira, já faz tempo. Mas depois dos 40, a sensação que eu tive é que realmente a gente vai derretendo, vai despencando, e vai despencando mesmo, né? Sim. Então, ok, para o corpo, você faz sua dieta, você faz a musculação, você corre, mas o rosto... a gente ouve desde muito sempre, você falou bastante, né, do Dr. Ivo Pitangui, né, sobre... antes a gente tinha o recurso de fazer uma plástica, uma cirurgia plástica. E muitas vezes, na cirurgia plástica, a gente tinha a questão de algumas pessoas ficavam tortas, ficavam mais assimétricas do que já eram. E hoje, com os procedimentos de harmonização facial, eu entendo que a gente consegue trazer jovialidade. Por quê, doutor? O que eu percebo com as minhas clientes maravilhosas, independente delas terem 25, 30, 40, 50 anos de idade, a máquina, o corpo, a cabeça tem muito gás ainda. A pessoa tem lá a sua velocidade de raciocínio, a pessoa tem a questão de ter uma mentalidade jovem, de gostar de fazer exercício, de se curtir. E a impressão que eu tenho é que a carcaça não está acompanhando a cabeça, né? Então, o que a gente tem hoje de solução
para não ir parar num centro cirúrgico, com todo respeito aos cirurgiões plásticos. Eu acho que é importante a gente validar, porque tem procedimentos e tem estados em que a pessoa acaba deixando chegar à pele, que aí é só por um procedimento plástico mesmo. Mas eu falo para as minhas clientes, e por isso que eu tive esse insight da gente estar aqui conversando hoje, né? A gente tem hoje a escolha de como passar pelo tempo. A gente tem hoje a escolha de fazer uma reserva aí de colágeno e não esperar chegar lá na frente, fazer um procedimento e todo mundo sair se assustando com o resultado. Sim, então, o que acontece, né? Hoje existe o procedimento que você pode fazer de anti-envelhecimento e o processo de rejuvenescimento. Parece que é a mesma coisa, mas tem diferença, né? O rejuvenescimento é aquela pessoa que chegou hoje com 50 anos e nunca fez nada, está começando agora um procedimento. Então, ela está fazendo um rejuvenescimento, ela está buscando alguma coisa que ela já perdeu. A prevenção do envelhecimento, que é esse processo anti-envelhecimento, é quando a pessoa tem 30 anos e ela já começa a fazer, por exemplo, essa poupança de colágeno aí, com esses produtos que hoje, que além de fazerem a harmonização, eles também vão estimular o colágeno, que vai diminuindo. Então, você compensa o que você está perdendo com com um estímulo novo de colágeno, né? Então, você vai para a academia porque você está perdendo massa muscular. E aí, quanto mais você faz, você vai ganhando massa muscular, você vai repondo. É a mesma coisa hoje, a gente consegue com os procedimentos que vão fazer a estimulação do colágeno, que são esses bioestimuladores que você está falando. E aí, isso aí vai trazer com que a pessoa passe no tempo melhor. Não é que ela vai ter 50 anos com rostinho de 30. Ela vai ter com 50 anos bem, com esses coxinhos de gordura no lugar, com a pele sem flacidez, com uma pele com uma textura bacana, né? Com uma elasticidade bacana também. E até mesmo esse caso que a pessoa precisa fazer uma cirurgia plástica, que a cirurgia plástica não vai ser descartada, né, nunca, ela vai para uma cirurgia plástica melhor. Porque uma vez que o cirurgião tem uma pele com uma elasticidade bacana, com uma espessura de colágeno legal, com as espessuras da pele mesmo, né, boas, ele vai conseguir trabalhar melhor com essa pele. Ele vai ter uma pele que ele consegue posicionar, no caso de uma cirurgia plástica, melhor. Então, sei lá, por exemplo, aqui o pescoço, ou até mesmo o bigode chinês, que muita gente se queixa, né? Ou aqui a bochecha de bulldog. Puxa, se a pessoa tem a pele já fininha, não tem pouquíssimo colágeno ali, ela vai por uma cirurgia plástica, a hora que ele esticar, não tem nem o que esticar ali, a pele não tem qualidade para trabalhar aquela pele, né? Então, uma vez que essa pele vai para uma cirurgia com qualidade, com uma pele estimulada, com uma pele trabalhada no colágeno, ele vai ter uma pele melhor para ele reposicionar, no caso de uma cirurgia plástica. E aí é claro que a pessoa que não chegou no caso de uma cirurgia plástica ainda, ela vai ter todos esses ganhos sem uma cirurgia plástica. E ela vai ter muitas vezes o resultado, a gente vê na hora, né? Perfeito. Então, doutor, eu posso dizer assim, que a gente pensar, aprendi com os meus clientes do mercado financeiro, né? Que a gente pensar em ter uma reserva de colágeno, começando a partir dos 25, 30 anos. É a melhor prevenção possível para que eu tenha aí resultados mais naturais, mais duradouros, né? Em termos de... A gente está falando de qualidade de pele, né? A gente está falando em estrutura... Naturalidade, né? Também que é importante, porque nada disso vai deixar a pessoa artificial. Exatamente, porque a desarmonia, eu percebo, quando eu faço toda essa parte aí de fotografia e que o cliente olha ele fotografado em retrato, sem maquiagem, sem nenhum tipo de filtro, normalmente eu vejo uma dor muito grande ali, é como se ele tivesse um susto mesmo e não tivesse consciência que ele estava daquele jeito. Porque normalmente ele nem se olha na correria do dia a dia. Né? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa deixa passar o tempo e a hora que precisa fazer um procedimento é muita coisa que precisa ser feito, né? Então, nunca é tarde. Nunca é tarde, professor.
doutor? Que coisa Nunca é mais tarde para boa. começar. Ah, que barato. Então, ter isso de uma maneira natural e não perder a mão. E, gente, de verdade, quando a gente fala em verdadeira harmonia, é entender que existe proporções não só horizontais como verticais, que cada rosto conta uma história, que é importante a gente entender, né, que o profissional, o bom profissional, ele tem que saber dizer não para o seu paciente. Quantos nãos eu ouço de você, né? Do que às vezes eu piro ali, que eu quero fazer e você só me dá uma risada e sai aí pela tangente, em homenagem ao professor de física, mas você sai ali pela tangente e entender que você não enxerga só aquela pele. Porque quando a gente fala em harmonia da face, a gente também fala de dente, Ah, né? fala, sim. Então, como eu tenho um baita de um bruxismo, então o que isso interfere na face? Eu tô lá super cuidando da pele, daqui a pouco eu esqueço dos dentes. E aí? Então, quando a gente fala que esse terço aqui é proporcional a esse e que é proporcional a esse, os dentes fazem parte desse terço aqui, não é verdade? Então, se a pessoa tem bruxismo, quando ela tem 25 anos, ela tem o dente de um tamanho. Se ela tem o bruxismo, ela tem o dente diminuído. Ela vai comendo o dente dela com o bruxismo, certo? E aí existe uma coisa que chama dimensão vertical de oclusão, que é a relação de uma arcada dentária com a outra. E uma vez que a pessoa vai perdendo a altura nos dentes, ela, consequentemente, ela vai perdendo também essa dimensão vertical de oclusão. E com isso, esse terço aqui vai atrofiando também. Então, se esse terço aqui vai atrofiando, o lábio vai ficar mais flácido, o lábio vai ficar mais murcho, né? O lábio vai ficar mais fino, porque ele perde suporte. O dente serve de suporte para o lábio. A gengiva, a estrutura óssea da maxila, da mandíbula, serve de estrutura de suporte para os lábios. Uma vez que a pessoa vai perdendo tudo isso, toda essa região vai atrofiando, entendeu? E aí, como que a gente vai manter isso? A gente vai mantendo isso com essa análise, né? Verificando se, sei lá, com 30 anos eu percebi que já tenho bruxismo. O que eu posso fazer? Usar placa, verificar quais são os fatores que estão causando esse bruxismo, jeito de dormir, respiração, posição de trabalho, estresse no trabalho. O bruxismo é uma doença multifatorial. São vários fatores que vão promover o bruxismo. E com isso também vai ocasionar, né, o desgaste dos dentes. Tudo isso aí vai trazer com que essa região da face também vá perdendo a sua harmonia. E aí Perfeito. talvez tenha que repor o volume dos dentes que a pessoa perdeu. E a gente pode fazer isso com diversas formas. A gente pode fazer isso com resina, que também vai reconstruir os dentes da pessoa. A gente pode fazer isso com porcelana. Então, se a pessoa perdeu o dente, repor aquele dente que a pessoa perdeu. Porque às vezes a pessoa perdeu um dente só que aquele um dente que ela perdeu vai interferir em toda a arcada dentária dela. Todos os outros dentes vão se movimentar, porque o dente é uma engrenagem, a arcada dentária. Então, um encaixa com o outro. Existe Perfeito. uma ideia assim, que um dente encaixa com dois. Igual o meu dedo aqui, né? Esse meu dedo aqui está encaixado com esses dois de baixo aqui. Ao mesmo tempo que esse meu dedo de baixo aqui está encaixado com os dois de cima. Então, é sempre assim. O dente também é assim, é uma engrenagem. Se eu perco um dente, eu acabo tendo outros problemas nessa engrenagem. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutor. Por que eu provoquei a questão do dente, né? A gente vê o sorriso de artista. Então, muita gente quer ter o sorriso de artista a um preço de prateleira. Bom, nem vamos. Isso aqui é um assunto para uma outra live até. Muita gente quer ter pele de filtro de Instagram a preço de prateleira. E eu sempre falo isso sem medo de ser feliz. Quem vê preço, não vê qualidade.
Quem quer preço de prateleira não quer tratamento individualizado. E tá tudo bem porque tem mercado para todo mundo. A questão é, eu invisto, ah, eu invisto em colocar a lente de contato, que hoje o desgaste do dente é mínimo, que a aparência melhora muito. Há pesquisas mundiais em que conta sim que a questão de um sorriso perfeito, ele traz mais credibilidade, ele traz mais a impressão de uma imagem muito mais bem sucedida. Enfim, isso é fundamental. Então, eu quero te perguntar o seguinte: aonde eu conecto toda essa questão do sorriso perfeito com a pele perfeita? E, mais uma vez, eu vou repetir para quem entrou agora. Eu coloquei esse filtro aqui e eu estou encantada. E eu vou estar desesperada a hora que eu desligar essa câmera, porque é óbvio que eu não estou desse jeito, né? Então, as pessoas estão ansiosas, estão deprimindo, porque se olham, mas às vezes não tem esse passo de agir, né? De realmente investir. E a cada 10 clientes, 11 morrem de medo de sentir dor. Morrem de medo de se arrepender. E daí entra a função de realmente ter um profissional de credibilidade, com anos de experiência, com pessoas que já passou por... Nossa, os casos que você conta, né? De tudo que você já fez, como que a gente vai abrir mão da experiência e de um procedimento e um projeto de identidade individualizado? Então, o que vai acontecer? Na verdade, existe um conjunto de procedimentos, né, que a gente pode fazer. Então, a análise pode ser que a pessoa me procure só para fazer a parte de harmonização facial. Mas aí eu percebo que, às vezes, ela também tem problema no dente, né? Às vezes, e aí eu indico para fazer, por exemplo, o procedimento que ela precisar no dente. Às vezes, a pessoa me procura por causa do dente. Só que aí eu percebo também que ela já não está com a pele tão boa e que ela já está apresentando esses sinais do envelhecimento. E aí as coisas vão se complementando e casando, né? O mais importante que eu falo para o paciente é assim, primeira coisa é o profissional ter essa tranquilidade de falar realmente o que a pessoa precisa, né? E saber fazer ou saber indicar quem faça. Porque, às vezes, por exemplo, vou fazer um procedimento que eu não faço. Canal, por exemplo, eu não faço. Então, mas eu tenho que saber o que a pessoa precisa fazer para aquele dente, se precisa tratar aquele canal, né? Então, o procedimento que eu não tiver habilitado ou capacidade para fazer, mas se eu tiver o conhecimento, eu sei para quem que eu posso passar, né? E uma vez que o paciente que vem aqui, ele está dentro dos procedimentos que eu tenho segurança para fazer, que eu domino, que eu posso entregar para ele com qualidade, e aí eu vou dentro do meu procedimento, né? Indicando para ele uma sequência para a gente fazer de procedimentos. Pode ser que comece com o dente, pode ser que comece com a harmonização, pode ser que... Eu tenho pacientes que eu já mexo com o meu dente, por exemplo, em outro lugar. Tranquilo, não tem problema. Pode continuar mexendo lá. É importante saber que tem que fazer isso, isso, isso. Ou ao contrário também. Eu tenho pacientes que querem fazer o dente aqui comigo, mas preferem fazer, sei lá, o botox, a toxina com outro colega que já faz. Não tem problema. O negócio é a gente fazer a indicação correta para o paciente. Perfeito. Né? E sem perder essa mão do que é natural, na minha visão, né? E realmente do que é necessário para a pessoa. Por exemplo, se a pessoa precisa repor esses coxins de gordura para o lugar, não vai adiantar eu fazer preenchimento nela. Porque o preenchimento eu só vou pôr o volume. A gente ouve isso, porque eu tô vendo muita gente com o rosto estufado por aí, de tanto volumizar, e eu precisava ouvir isso, doutor, eu precisava, e vai ficar gravada essa live, porque as pessoas precisavam ouvir isso. Volumiza, volumiza, injeta, injeta, injeta ácido hialurônico, e a pessoa fica parecendo um baiacu. Não, mas, por exemplo, se a pessoa tem aqui a mandíbula, aquele bochecha de bulldog, vai. Eu tenho. Se está muito... Adianta eu só fazer preenchimento e você na sua mandíbula, se eu não reposicionar essa pele lá no lugar?
com os fios, por exemplo, eu só estou pondo volume. Na verdade, eu estou pondo mais peso na sua pele. Então, tudo bem, é uma moda que tá Ouça, de fazer preenchimento. Só que não é só o dinheiro, entendeu? É o que eu vou oferecer para o paciente. Eu vou oferecer um procedimento para ele que eu vou trazer resultado para ele. Se ele tem uma flacidez aqui, não adianta eu só ir por volume ali, encher, encher, encher. Vai virar um balãozinho, tudo bem, mas isso lá na frente não pode pesar mais até na pele dele. Então, uma vez que eu faço, é muito melhor. Eu reposiciono tudo com os fios de sustentação, se é a indicação, reposiciono. Está tudo no lugar. Quando a pessoa voltar para eu fazer o preenchimento, é muito menor a quantidade de produto que eu vou usar. Sem contar praticamente só que um ela está retoque. ganhando o estímulo de colágeno, né? Porque os fios hoje produzem colágeno por até 2 anos. Então a pessoa tem Perfeito. estímulo de colágeno, ela tem menos preenchedor na face, menos volumização. O que isso vai significar também? Que ela tem menos chance de ficar, né, deformada ou com aparência estranha porque colocou muito produto, fez muito preenchimento. E é um processo. Muitas vezes um preenchimento não fica bom na primeira consulta. Vai na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, até na sexta, até onde que a gente vê que está legal. Tá natural, a pessoa já não tem mais aquela flacidez na pele, e também isso não vai significar que dali nunca mais ela precisa fazer nada. Não, Daqui a porque a uns gente 6 continua meses, um ano, envelhecendo. a gente já tem um outro procedimento. Então, você pode ir intercalando o procedimento. Ah, você chegou aqui, precisa fazer fios. Ótimo, vou fazer fios em você. Daqui 3 meses, eu vou fazer o bioestimulador, que, com outro produto, que é, por exemplo, hidroxiapatita, que é maravilhoso. É a melhor coisa que tem para estimular colágeno. Quem não precisa fazer sustentação é o hidroxiapatita, porque ela vai estimular o colágeno e vai deixar natural. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, quem está naquela faixa etária, né, que não tem uma flacidez aí mais acentuada, que precisa fazer aquela poupancinha, aquela reserva de colágeno, a hidroxiapatita, ela é uma boa solução, é isso? É a melhor, na minha opinião. Porque, por exemplo, tem Sculptra, que é o ácido polilático. Não, na minha opinião, não tem o mesmo resultado do que a hidroxiapatita. A hidroxiapatita a gente usa no implante há mais de 20 anos, hidroxiapatita, para fazer enxerto. Então a gente sabe a resposta que a hidroxiapatita tem no organismo da pessoa, sabe? Aonde eu coloco hidroxiapatita, ela vai me favorecer, ela vai me ajudar. Então, Olha assim, que legal. e além de tudo, a hidroxiapatita, ela vai fazer uma leve volumização. Então, aqui, por exemplo, região de órbita, né? Aqui é onde vai dar a olheira. Por que que dá a olheira? Porque esse ossinho vai diminuindo de tamanho, o olho vai afundando, a pele vai afundando também, aí vai ficando mais marcado aqui. Aí, com hidroxiapatita, por exemplo, eu vou repor esse volume que a pessoa está perdendo, e, além de tudo, eu estou ali estimulando colágeno. E se eu fizer isso Perfeito. a cada 3 meses na pessoa, você já imaginou que ganho que ela vai ter no decorrer de 2, 3, 5 anos? Né? Perfeito. De 6 em 6 meses ela está ali promovendo colágeno novo, promovendo colágeno novo. Ela está deixando natural a região de órbita. Ela está aqui as têmporas também, que vai afundando. Né? Até na testa hoje a gente pode fazer. Perfeito. Então, doutora, a gente já está indo aqui para os momentos finais e eu queria que, de uma forma bastante até didática, que eu sei que você sempre reforçasse a diferença que existe em que a gente vê casos bastante bizarros mesmo, de pessoas que só volumizam a face sem pensar no que estão fazendo. Então, qual é a diferença da volumização e da bioestimulação? E o porquê que a jovialidade, né? Então, a diferença grande entre ser jovial e juvenil. Ser jovial é você escolher como você quer passar pelo tempo, é carregar o fresh da passagem do tempo, é fazer com que o corpo acompanhe a máquina que está sempre tão ativa, que está sempre tão dinâmica,
né? Ontem eu estava lendo, né? As mulheres de 50 nunca tiveram tão bem posicionadas no mercado de trabalho. Não que homens não façam, a gente sabe que tem vários homens que procuram o seu consultório, até pelo seu perfil discreto, mas a nossa energia, com o passar do tempo, nunca esteve tão em alta. Então, o que você diz de uma maneira simples, o porquê bioestimular e evitar preencher? Na verdade, hoje muita gente está falando, né, que os 30 anos são os novos, os 50 anos são os novos 30, né? Então é isso que você falou em algum momento aí, eu acabei não falando, não respondendo, que é a pessoa tem 50 anos, só que na cabeça dela, no corpo dela, nas atividades, no dia a dia, ela se sente com 30, 40 anos. Ela continua, só que o rosto muitas vezes não está correspondendo com a idade mental dela. E aí, mas a resposta que eu vou te dar é o seguinte: o ácido hialurônico não é a salvação da lavoura, entendeu? Então a pessoa, o milagroso é o ácido hialurônico, vou fazer ácido hialurônico para tudo. Não, o ácido hialurônico ele vai volumizar. E a gente está falando de biologia, a gente está falando de levar benefícios para a pessoa além, né, da parte estética. Por isso que você tem que associar os procedimentos. Uma vez que eu associo os procedimentos, eu tenho muito mais sucesso no resultado, como eu também ofereço muito mais ganho para o paciente. Então, não adianta nada a pessoa vir aqui, eu coloco 20 ml, 20 seringas de preenchedor nela, putz, preenchi tudo, tá ótimo. Só que a flacidez está lá por baixo ainda, eu só estou mascarando. É a minha opinião, né? Tem muita gente que só está fazendo preenchedor. Mas por que existe laser multifocado? Por que existe fios de sustentação? Por que existe bioestimulador de vários tipos? Por quê? Porque não é só o ácido hialurônico que vai resolver o problema da pessoa. Ela tem que combinar os procedimentos, que é para ela ter todo esse resultado de naturalidade, para ela ter todo esse resultado de pele bonita, de saúde, né? Aquele aspecto de saudável, com uma combinação de procedimentos. Perfeito. Doutor, para a gente encerrar, o que a gente fala do fundo do nosso coração para quem pede orçamento por WhatsApp? Não tem nem como responder, né? Como que é orçamento por WhatsApp? É engraçado, né? Mas fazer o quê? Tem quem faça, né? Doutor, muito obrigada por ter ficado. Eu sei que eu estava com paciente até agora há pouco. Eu tenho certeza que o que você... precisa de sentir dor nesses procedimentos? Conta pra gente. Não, isso aí é uma coisa também que eu deixei de falar, né? O legal disso tudo é fazer tudo com anestesia odontológica, que a anestesia odontológica ela consegue anestesiar toda a face sem a pessoa sentir dor, né? Então, todo procedimento que a gente faz, preenchimento labial, ou até mesmo a região de olheira, tudo vai ser com anestesia. Então, a pessoa não vai sentir dor durante o procedimento, né? E é muito mais confortável, muito mais seguro. A pessoa consegue, daqui 2, 3 dias, ela já está trabalhando, já está fazendo as atividades normais. É lógico, vai ter algumas restrições, tipo academia, sauna, que aí, dependendo do procedimento, a gente vai falar como que ela vai poder fazer essas atividades, mas na maioria das vezes, o dia seguinte está trabalhando, não tem problema nenhum, né? A gente tem pacientes até que parece que nem fizeram um procedimento, que hoje também é uma coisa que todo mundo quer, né? Eu quero, parecer que eu acordei assim. Então, dormi, acordei assim, tá ótimo, não fiz nada. Então, foi o vento. É até ruim, porque a pessoa não me indica, né? Porque ela não quer falar que ela fez o procedimento, de tão bem que ficou. Ai, doutor, Mas muito pode acontecer, obrigada. sim, de ficar um roxinho, pode acontecer de inchar. Normal. Tudo isso com 3, 4, 5 dias já diminui. Sim, eu sou a prova viva disso. É muito importante entender que se cuidar é auto-amor, autocuidado, e isso é uma fala muito minha nos meus processos, né? Então, dedicar tempo de qualidade para si
é a menor, é a melhor coisa e é a menor das coisas que a gente precisa estar atento para não deixar de fazer pela gente, né? Então, muito obrigada pelo seu tempo. Gente, muito obrigada para vocês que tiveram aqui, deram a licença para a gente entrar aí na tua casa, no teu trabalho. Que legal o depoimento da tua paciente aí. Eu sou super suspeita, porque a tua mão é incrível para procedimentos, são muitos anos de experiência, na verdade, né? Então, isso conta muito na hora de decidir por um procedimento. Gente, se tiverem dúvidas, eu vou deixar salva essa live. Se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa, deixa nos comentários. E olha, de verdade, a qualquer momento pode surgir uma livezinha por aí. E isso, olha, outro depoimento aí, doutor. Olha que delícia, Olha que bom, depoimentos né? para você no meu perfil. Que Ó, que coisa bom. mais boa. Ó, que Olha, que ótimo. bacana. Obrigado. Parabéns. Muito bom. Obrigado, Sil. Obrigado, Sônia. Quem mais que escreveu? Sônia. Sil, muito obrigado. Né? É isso aí, gente. Obrigado por você ter me chamado, por a gente ter falado sobre isso, por usar a sua audiência para a gente falar desses procedimentos. Muitas vezes o meu paciente aqui, eu falo, né, do seu trabalho, de como que você conduz o seu processo de consultoria através do rosto da pessoa, né? E até eu falei com alguém esses dias brincando assim, às vezes a gente está conversando assim por vídeo, só que você não sabe se a pessoa às vezes tá de sunga ali. O Flávio Augusto mesmo escreveu, né? Você pode estar pelado em casa fazendo uma live e com a câmera desligada e ninguém vai saber o que você está fazendo. Mas hoje, com esse contato pelo vídeo, né? Então, se 98% da nossa comunicação está no nosso rosto, hoje está 100% no nosso rosto. Né? Então, a pessoa... E hoje, também o que está acontecendo é a pessoa está se olhando. Né? A pessoa está se olhando, ela está se vendo com bigode chinês, ela está se vendo com olheira, ela está se vendo com a ruga que ela não via que ela tinha, ela está se vendo sem dente. A pessoa falou para mim esses dias que quando ela está fazendo live, ela faz de lado, porque ela tem medo que apareça o buraco que ela tem lá atrás, que ela perdeu um dente. Uau! Então, você vê Uau! como que isso impacta no emocional da pessoa, na forma que ela vai se comunicar, na liberdade que ela vai ter de ser espontânea. Tudo isso vai Não, de travando. sorrir, de beijar na boca. De beijar na boca, exatamente. Inclusive foi isso que ela falou, que ela conheceu alguém e ela estava com vergonha. Que O que loucura. acontece? É isso, né? Então, isso não é preço, entendeu? Isso não tem preço, isso. Não tem preço. Pode custar 5 mil reais como 100. O importante é a pessoa estar feliz, estar bem. Isso aí não tem preço. É verdade. Você tem toda a razão. Isso vale mais uma live, hein? Né? É. Obrigada. Tá bom. Até daqui a pouco. Eu vou ir na tua sala ou você vem aqui na minha. Tá bom. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau Tchau, para todo gente. mundo aí também. Obrigada. Muito obrigada, Obrigado gente. você. Obrigada pela confiança e pelo tempo de qualidade aí de vocês. Isso é muito importante para mim. Eu acho quase um abuso em tempos de live aí, ainda pedir a audiência de vocês e contar com vocês maravilhosos ainda participando aqui com a gente, gente. Beijo.